Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? E animadinhos para continuar estudando, que nós não estamos de férias, né? A professora tem percebido que tem alguns alunos que estão meio distante aí, mas tem que voltar a fazer atividade certinho. Não tem que ficar esperando cobrar todo dia, você sabe que é um compromisso que vocês têm diariamente. A professora também tem trabalhado bastante, está bem cansada. Só que, na verdade, nós temos que continuar porque nós não estamos de férias, tá, crianças? Então, vamos começar aqui com a nossa aula de quinta-feira, dia 20 de agosto, com português. Nós vamos falar um pouquinho sobre o grau do adjetivo. Então, nós já vimos que adjetivos são características, são qualidades que acompanham o substantivo, não é isso? Nós já estudamos isso daí, né? Então, quando você quer indicar assim uma qualidade de alguém, você coloca, é um adjetivo que você atribui. Ele é bonito, ele é alto, ou até mesmo um defeito nele também é uma característica. Ele é feio, ele é baixo, ele é sujo. Então, são características que nós atribuímos aos substantivos, tá? Então, eles podem representar aqui uma qualidade, pode ser um aspecto ou um estado. E aqui nós temos um exemplo, então. Releia a frase da propaganda do macarrão Turma da Mônica que nós vimos atrás do Nessim, né? É prático, gostoso e divertido. Então, aqui nós temos o quê? 3 adjetivos, 3 qualidades, né? Que foram atribuídas ao Nessim da Turma da Mônica. Que ele é prático, gostoso e divertido. Nesse trecho, todos os vocábulos destacados são adjetivos, pois representam características particulares do macarrão que está sendo anunciado, né? Então, quando se fala particulares, por quê? Porque é de uma, olha lá, então o que é particulares? Própria, individuais e singulares, tá? De uma coisa só. Então, aqui está dizendo assim, em um anúncio publicitário, o uso dos adjetivos serve para intensificar características do produto, servindo para chamar a atenção do consumidor, e persuadi-lo a adquirir tal produto. Então, quando se usa um adjetivo, geralmente já usa ele assim para dar mais um tchan na propaganda, no anúncio, para chamar mais atenção. Então, aqui nós temos lá numa tabela abaixo, tá dizendo assim que tem o quê? Que tem alguns slogans de produtos, né, que foram destacados, os adjetivos. Escrevendo-os na coluna, então nós vamos fazer o quê? Vocês vão ler, até deixa eu ver aqui já, né? Mas vocês vão ler aqui, por exemplo, lá, ó, Bayer. Então, aqui é o slogan que é usado na Bayer. Se é Bayer, é bom. Da Colgate, qual que é o slogan da Colgate? Sorriso saudável, sorriso Colgate. Da Pepsi, sabor da nova geração. E do Sandal, o sol na medida certa. Então, aqui, todos esses slogans aparecem um adjetivo. Por exemplo, no Bayer, lá, se é Bayer é bom, qual que é o adjetivo? É bom. Sorriso saudável, sorriso Colgate, qual que é o adjetivo? Saudável. O sabor da nova geração, qual que é o adjetivo? Nova. E sol na medida certa. Qual que é do sol, então? É adjetivo, qual que é? Certa, né? Então, aqui, pessoal, depois está dizendo o seguinte, aqui embaixo, ó. Dependendo da forma de como se quer destacar a característica de um substantivo, o adjetivo pode ser apresentado de 2 graus. Então, é isso aqui que nós vamos estar estudando hoje. Que quando eu quero chamar a atenção um pouquinho mais no slogan, eu vou mudar essa forma de apresentar esse adjetivo, que pode ser em graus. Que grau que é? Seria o grau comparativo, quando está igualando uma coisa a outra, né? Ali, por exemplo, ó, sorriso saudável e sorriso Colgate, está fazendo uma comparação, né? Mas como que poderia usar esse adjetivo? Então, isso que é comparar, qual grau comparativo? Quando está comparando, fazendo uma comparação com uma outra coisa. E o grau superlativo? É o que nós vamos estar estudando agora aqui. Então, quando você quer demonstrar assim, dar um ênfase na palavra, né? Então, vamos ver, começando aqui por grau comparativo do adjetivo. O que é o grau comparativo? Então, olha lá, o que a professora falou, ó, é usado quando se comparam 2 elementos entre si. Então, quando eu faço uma comparação, que igual a professora explicou lá atrás no slogan. Então, eu comparo uma coisa com a outra. Observe os exemplos a seguir e ajude a construir o conceito do grau comparativo do adjetivo, completando com os termos do quadro. Então, aqui, ó, nós temos aqui o comparativo de igualdade, quando eu quero igualar uma coisa a outra. Superioridade, quando quer mostrar que uma coisa é melhor que a outra. E inferioridade, quando quer mostrar que um é inferior ao outro, é menos que o outro. Então, igualdade, quando eu comparo, dizendo que são a mesma coisa, iguais.
superioridade, quando um é melhor que o outro, e quando se coloca inferioridade, quando é menor que o outro. Então aqui nós temos, ó, o exemplo aqui. Suco é tão gostoso quanto refrigerante. Então olha lá, suco é tão gostoso quanto refrigerante. Aqui trata-se no grau comparativo do quê? De igualdade, superioridade ou inferioridade. Olha lá, tanto, ó, suco suco é tão gostoso quanto refrigerante. Então já analisa direitinho. Suco é mais gostoso que refrigerante. Trata-se de um grau o quê? Olha lá, tá dizendo que é mais. O que é então? Superioridade, inferioridade ou igualdade? E refrigerante é menos gostoso que o suco. Trata-se de grau comparativo de... Aí aqui na outra página. É possível perceber que, nesses exemplos, houve comparação entre duas bebidas, suco e refrigerante. Essa comparação mostrou que essas bebidas foram consideradas igualmente gostosas, depois que o suco era superior ao refrigerante, e por último, que o refrigerante era inferior ao suco. Então, se naquele exemplo anterior ali, isso aí, justamente isso, que comparava um dizendo que ele era gostoso igual, e o outro que era melhor, e o outro que era pior, né? Então, são comparações diferentes. O grau superlativo do adjetivo. Então, aqui nós vamos ver o que seria esse grau superlativo do adjetivo. Quando que ele é usado? É usado quando se quer identificar uma característica de modo muito intenso. Então, quando assim, uma coisa bonita, uma coisa bela, belíssima, né? Uma coisa linda, lindíssimo. Quando eu quero demonstrar assim, dar um ênfase maior para aquela qualidade, tá? Então, esse que é usado o grau de superlativo, né? O grau superlativo. Então, aqui, há duas formas de usar o adjetivo dessa forma. Observe o seguinte slogan da marca de sorvete. É gostoso e faz bem. Então, olha lá. Então, aqui são as duas formas de usar. Então, olha aqui, nós vemos aqui, ó. Que, ó, com auxílio de uma palavra, de uma outra palavra, muito, extremamente, excessivamente, né? Então, a gente pode o quê? Pode usar essas palavras ali. Então, aqui, é muito gostoso e faz bem. Então, olha lá. O sorvete é gostoso. Então, aqui, o que acontece? Mostrou o quê? Um grau de superalidade, no caso, né? Superlativo. É muito gostoso. Não foi só gostoso. Deu para dar um ênfase a mais, mostrar que é mais que gostoso, né? Ou também o quê? Eu posso usar ele, ó, com auxílio de uma nova terminação para os adjetivos. Pode ser o quê? Íssimo, érrimo e limo. Então, olha lá. Ele é gostosíssimo e faz bem. Então, mostrou o quê? Que ele é muito gostoso. Então, esse aqui é o grau superlativo. Então, eu posso usar ele usando a expressão muito, né? Eu posso usar utilizando a expressão muito, extremamente, excessivamente. Então, olha lá. É muito gostoso. Eu podia colocar o quê? É extremamente gostoso, é excessivamente gostoso e faz bem. Então, são o quê? Palavras que eu posso utilizar para demonstrar o grau de superlativo, tá? E usando as terminações diferentes, que é íssimo, érrimo e limo. E limo, que é gostosíssimo, né? O sorvete gostosíssimo, lindíssimo, belíssimo, tá? Aqui, então, lá, segue uma lista com alguns adjetivos e suas formas intensificadas. Muito alto, ou o alto, por exemplo, o adjetivo alto, ele pode ser o quê? Muito alto ou altíssimo. Amigo, muito amigo, extremamente amigo, excessivamente amigo ou amicíssimo. Baixo, extremamente baixo, baixíssimo, né? Belo, excessivamente belo, muito belo, belíssimo. Cheio, muito cheio, cheíssimo. Difícil, extremamente difícil, dificílimo. Fácil, excessivamente fácil, facílimo. Magro, muito magro, macérrimo, magríssimo. Então, são diferentes formas de expressar. Próspero, muito próspero, prospérrimo. Veloz, extremamente veloz, velocíssimo. Ou pode ser também muito veloz, extremamente veloz, excessivamente veloz. E aqui nós temos um exemplo, ó. Que questão facílima, que questão dificílima. Então, olha lá. Então, são todos exemplos do grau superlativo. E na página 54,
vocês têm uma atividade que vocês têm que completar. Então, tá dizendo assim, ó, número 1, ó, prestem bem atenção para depois não fazer, professora, não entendi. Ó, aí tem que completar com a palavrinha. Então, vamos ver o que fala aqui. O é a classe gramatical que atribui uma característica ao substantivo. Então, qual que é o nome da classe gramatical que atribui característica ao substantivo? É o adjetivo. Então, lembra disso, adjetivo é a classe gramatical que atribui característica a substantivos. Além de flexionar em e em, o adjetivo varia em. Então, olha lá. Além de flexionar em gênero, porque o substantivo, o adjetivo pode flexionar em gênero. Porque quando é menina, eu falo menina bonita, menino bonito. Então, flexionou o gênero. Ele pode se flexionar também em número. Por quê? Porque se eu falo assim, menino bonito, meninos bonitos, então em número, porque é singular e plural. O adjetivo varia também em grau, porque menininho bonitinho, né? Menino bonitinho, menino bonitão, pera lá, pode variar o grau também, tá? Então, repetindo, ó, além de flexionar em gênero e em número, o adjetivo varia em grau. Essa é a letra número 2. Vamos para 3. O grau é usado para comparar dois elementos entre si. Então, que grau que é esse mesmo? Nós vimos ali atrás. Dá para olhar, voltar lá atrás e ver. Tá até aqui, ó, aparecendo aqui, ó. Que grau que é, crianças? Olha lá, então, ó. Grau comparativo. Grau comparativo. Então, ele é usado para comparar dois elementos entre si. Ele pode ser de igualdade, pode ser de superioridade, igual está aqui, e pode ser de inferioridade, igual está aqui, tá? Então, são 3 formas que ele pode apresentar. Igualdade, quando eu quero comparar duas coisas. Superioridade, quando eu quero dizer que um é melhor que o outro. Inferioridade, quando mostra que um é menor que o outro. A número 4. Mas se o adjetivo for apresentar um grau mais elevado do adjetivo, é possível fazer isso com auxílio de outro quê? Palavra, né? Pode ser outra palavra, né? Porque nós falamos extremamente, muito, excessivamente, né? Junto ao adjetivo ou com o acréscimo de uma nova terminação, que é o íssimo, né? Que nós colocamos lá atrás. Para o adjetivo, formando o grau quê? Superlativo. Então, repetindo a 4. Então, lá, é possível fazer isso com o auxílio de outra palavra, junto ao adjetivo com um acréscimo de uma nova terminação. Para o adjetivo, formando o grau que? Superlativo. Aí depois está dizendo assim, então, ó, lá no material de apoio tem uma atividade, ó, para conhecer mais algumas formas do grau superlativo, com o acréscimo de uma terminação ao adjetivo, utilize o material de apoio. Destaque as palavras e embaralhe para brincar do jogo da memória, procurando os pares de adjetivos de forma superlativa correspondente. Aí você pode pegar esse brincar em casa, se não tiver que brincar, faz aí só para fazer atividade, para estar lendo um pouquinho mais, tá? E nós temos aqui, então, igual ou diferente. Agilíssimo e agílimo são superlativos que diferem o mesmo adjetivo. Então, agilíssimo ou agílimo é mesmo adjetivo, tá? E na página 54 ainda tem um jogo rápido. Façam a pesquisa e apresente o grau superlativo dos adjetivos a seguir, com o acréscimo de uma terminação. Então, nós temos lá o exemplo aqui, ó, triste, tristíssimo. E depois tem a palavra lá, ó, terrível. Como vai ficar então? Terribilíssimo, simples, simplíssimo, simplicismo, sensível, sensibilíssimo, sábio, sapientíssimo, não é sabien não, tá? É sapientíssimo, tá certo? E nessa página aqui, vocês têm aqui um exemplo para vocês fazerem também. Olha lá, aqui vocês vão formar a frase. Mas aqui tá a regra, ó, grau, vai formar uma frase com grau comparativo de superioridade. Então, por exemplo, parece que uma professora falando alguma coisa para o aluno, não é isso? O que ele leva na mão? Que frase que ela pode estar dizendo para ele, então, né? Ou pode estar ele fazendo um elogio para esse menino, mas sempre o quê? Pensando que é o quê? Com grau de superioridade. Então, pode ser lá, parabéns, você é muito inteligente, né? Parabéns, esses livros são ótimos, são muito bons, né? Então, muito inteligente, são muito bons. Por quê? Porque é grau de superioridade. Agora aqui, ó, grau comparativo de igualdade.
O que será que essas meninas estão conversando? Então, igualdade, ó. O que vocês acham que pode ser de igualdade aqui? As duas meninas são igualmente, são bonitas, têm a mesma beleza, né? Então, comparando, né? As mesmas meninas são inteligentes, têm a mesma inteligência, têm a mesma capacidade, né? E aqui de inferioridade, olha lá. Eu posso dizer o seguinte: o menino de bola de camisa verde joga muito melhor que o de camisa vermelha, né? Então, é um exemplo de grau de inferioridade. Joga menos, né? No caso aqui, a inferioridade. Então, joga aqui é menos, né? Então, seria o de camisa vermelha joga menos que o de camisa verde, né? Então, cada uma faz a sua frase aqui, lembrando que tem que seguir esse grau, tá? Então, crianças, era isso na sala de português, tá? Fiquem com Deus e bom trabalho a vocês.